Olá, eu sou o Gui e você está no Casal dos Jogos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de regras. E hoje eu vou ensinar para vocês como é que se joga Terraforming Mars, o jogo de dados, o jogo do Terraforming mais recém-lançado, que chegou aqui no Brasil pela MeepleBR. E é um jogo que a gente pode jogar solo ou até 4 jogadores e dura aí 45 minutinhos. Eu acho que o tempo ele é bem isso mesmo. Um joguinho bem gostoso com a sensação de terraformar Marte. Vamos lá então ver como é que se joga o jogo, e as suas diferenças para as suas outras versões. Vamos lá, começando com a preparação, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o tabuleiro no centro da mesa, tabuleiro de Marte, né? Depois nós vamos pegar todas as fichas de floresta, vamos deixar aqui do lado. As fichas de floresta, elas têm no seu verso as cidades, né? Então você pode deixar aqui, ó, um pouquinho de cidade, o resto de floresta. Tanto faz, na hora de colocar os jogadores podem virar as fichas, né? Agora vamos pegar todas as fichas de oceano, são 7 no total, e vamos empilhar e colocar nessa área aqui do tabuleiro. Depois vamos pegar todas as fichas especiais e também colocar aqui do lado do tabuleiro. Vamos pegar todos os dados do jogo, né? E colocar também numa reserva aqui de dados, de recurso. Separei aqui por cor já para ficar mais fácil. Depois vamos pegar todas as cartas de projeto, que são essas com fundo ou dado amarelo. E vamos embaralhar e também colocar do lado do tabuleiro. Agora nós vamos pegar todas essas fichinhas de marco aqui, que são esses tiles. Vamos embaralhar e pegar 3 deles e colocar nessa área do tabuleiro. Então por jogo nós só vamos usar 3 marcos, o restante volta para cá. Agora, ainda como parte da preparação do jogo, você vai pegar um dado de cada cor e vai selecionar aleatoriamente 3 deles. Os demais podem devolver. E nós vamos rolar esses 3 dados. E vamos colocar eles com as faces que saíram nessa área aqui, que é a área de prêmios, que é uma pontuação de final de jogo. Então, vamos pegar todas essas fichas coringas e colocar do lado do tabuleiro também. E agora nós vamos para a única diferença na quantidade de jogadores. Nós temos essas cartas aqui, que são as cartas de bônus. Essas cartas vão entrar 2 por jogador. Eu vou dar um exemplo aqui numa partida de 2 jogadores, né? Então eu vou embaralhar, pegar 4 cartas sem ver, né? E colocar também aqui perto do tabuleiro. E as demais eu volto para a caixa também sem olhar. Agora cada jogador vai pegar da sua cor, né? Uma fichinha dessa e um seu cubo correspondente. Vou jogar em 2 jogadores aqui, vão fazer o vermelho e o azul, o verde e o amarelo voltam para a caixa. Vamos colocar os cubos deles nessa área aqui, né, na trilha de pontuação. E esses cubos brancos nós vamos colocar em menos 32 na temperatura e em 0 no oxigênio. E agora, para finalizar a preparação, nós vamos pegar todas as cartas de corporação, que são essas que tem o mundo, né, e Marte aqui em forma de dado. Vamos embaralhar e distribuir 2 para cada jogador. O restante volta para a caixa. E agora nós vamos distribuir 5 cartas de projeto para cada jogador. Também é importante pegar um desses panfletinhos aqui, ó, e colocar ao alcance dos jogadores para eles consultarem, né, como é que funciona aqui as ações do jogo. Vou deixar aqui embaixo do tabuleiro para esses 2 jogadores usarem. Agora, ainda como parte da preparação, cada jogador vai pegar as 2 cartas de corporação que recebeu e escolher uma delas para jogar. Então, porque o azul escolheu essa daqui e o vermelho escolheu essa daqui, por exemplo. E então os jogadores vão olhar na sua carta de reputação e receber o que está do lado esquerdo, né? Nessa parte aqui mais laranjinha. Nesse caso, esse jogador começa com 3 fichas coringa e já com uma cidade no tabuleiro. Ele vai tampar aqui para indicar que ele já recebeu os recursos iniciais, né, e que essa é a sua corporação, e vai colocar uma cidade no tabuleiro. Esse outro jogador vai receber 4 fichinhas e ele já começa com 3 dados cinzas na face de estrela, então ele já começa com esses recursos aqui. Também tampa aqui. E essa é a preparação do jogo. Nós podemos começar a jogar Terraforming Mars, o jogo de dados. E como é que funciona o jogo? Na sua vez, você vai ter 2 opções. Ou fazer um turno de produção, ou fazer um turno de ação.
Então, começando pelo primeiro jogador, né, a gente vai definir quem vai ser o primeiro jogador, ele vai pegar e vai primeiro receber seus recursos iniciais, né, a sua produção inicial. Nesse caso, esse jogador ele começa com um dado verde e um cinza, então ele vai pegar um dado verde e um cinza e vai rolar. E agora ele começa com esses 2 recursos aqui. Como penalidade por esse seu primeiro jogador, ele deve dar um recurso para um último jogador. No caso aqui de 2 jogadores, ele vai pegar um recurso aqui, por exemplo, e dar para esse outro jogador aqui. E agora ele vai poder escolher fazer um turno de produção, um turno de ação. Eu vou explicar primeiro como é que funciona o turno de ação, né, e depois eu explico o de produção. Se você escolher fazer um turno de ação, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma ação de suporte. Né, e aí nós temos 3 ações disponíveis. A primeira delas é pegar qualquer dado. Vamos supor aqui, esse jogador vai olhar a sua mão e falar, precisava de mais dados verdes. Vou pegar um dado verde e vou rolar. Vou ganhar mais um recurso aqui. Essa é a ação de suporte, é a primeira ação. A segunda ação possível de suporte é descartar um recurso, ou seja, um dado, para virar outro dado para a face que eu quiser. Vamos supor que eu precisasse de plantinha, eu virava para essa face aqui, por exemplo. E uma outra ação possível é descartar um dado para comprar 2 cartas de projeto. Então essas são as 3 ações de suporte disponíveis. Eu vou escolher uma delas e então eu vou fazer uma ação principal. Todo turno o jogador vai sempre fazer uma ação de suporte e uma ação principal. E as ações principais são, a primeira delas é baixar uma carta da sua mão. Eu já vou entrar em mais detalhes nessa ação daqui a pouco. A segunda possibilidade é fazer novamente uma ação de suporte. Então eu posso, nesse exemplo aqui, vamos supor que eu não teria nada para baixar, não consigo fazer nada, eu poderia fazer como uma ação principal uma outra ação de suporte. E aí pode ser qualquer uma delas. Posso pegar um outro dado, por exemplo, e rolar e ganhar o recurso. Outra ação principal disponível que eu tenho, né, que é descartar alguns dados nas faces corretas, né, alguns recursos, para ajudar a terraformar Marte. Ali tenho várias opções. Vamos começar com a primeira. Eu poderia descartar 3 dados vermelhos, né, com o C, Celsius aqui, e aumentar a temperatura de Marte. Então, ao fazer isso, eu vou vir e aumentar a temperatura aqui de Marte. Para quem já jogou Terraform, sabe que sempre que nós ajudamos na terraformação de Marte, nós ganhamos pontos de vitória. No jogo de dados, sempre que nós fizermos isso, aumentarmos um dos requisitos, é que nós temos 3 requisitos aqui, que é a temperatura, os oceanos e o oxigênio. Sempre que a gente contribuir com um deles, a gente ganha 2 pontos de vitória nesse jogo. Então, nesse caso aqui, o jogador azul, né, vamos supor que ele aumentou a temperatura, ele ganharia 2 pontos de vitória. Outra opção é gastar 3 dados azuis na face de água para colocar uma peça de oceano. E colocar uma peça de oceano eu posso colocar em qualquer lugar que seja com o fundo azul, ou seja, são espaços reservados para peças de oceano. E aqui eu já vou explicar a colocação das peças, né? Quando a gente colocar uma peça no tabuleiro, a gente vai ganhar o recurso que a gente estiver tampando. Então, nesse caso aqui, eu poderia pegar qualquer dado que eu tenha, né, e virar para qualquer face. Este outro aqui, eu ganharia um dado azul e eu iria rolar ele. Sempre que um bônus disser para você ganhar o dado sem nenhuma face assim, você vai pegar e rolar o dado. Nesse caso, eu pegaria 2 dados verdes para rolar, por exemplo. Aqui eu ganharia uma carta. Nesses outros espaços aqui, vocês vão ver essa iconografia bastante no jogo, que é essa moedinha aqui com a medalhinha com a parte verde. Isso aqui significa pontos de vitória imediatamente. Então, se eu tampasse aqui essa área, eu ganharia um ponto de vitória. Essas medalhinhas que tem a vermelha do lado são pontuações de final de jogo. Então você só vai pontuar essa pontuação no final. Verde ganha na hora e já anda na trilha. E eu também posso aqui ganhar fichas coringa, né, que nós já vamos ver para que serve. Essa é a ação então de colocar oceano. Coloquei um oceano, estou ajudando a terraformar Marte. Então mais 2 pontos de vitória para quem colocar um oceano. Outra opção é colocar uma floresta gastando 4 dados com a face de planta. Eu poderia aqui gastar 4 dados com a face de planta para colocar uma floresta em Marte. Sempre que uma floresta é colocada em Marte, você aumenta o nível de oxigênio do planeta, ganhando assim 2 pontos de vitória imediatamente. E depois de colocar a floresta, o jogador ganha 1 ponto adicional por cada cidade adjacente à floresta. Então vamos supor que o jogador vermelho colocou, né, essa floresta aqui, então ele ganha mais 1 ponto adicional porque está do lado de uma cidade.
Outra ação possível é eu gastar 3 dados cinzas na face de cidade para colocar uma cidade em Marte. Colocar cidade em Marte vai te dar 2 pontos de vitória, mais 1 ponto por cada floresta adjacente a essa cidade que você acabou de colocar. E essa pontuação você ganha na hora. Só que tem um detalhe, eu não posso colocar cidade adjacente a outra cidade. Eu poderia então colocar aqui, ganhar um dado cinza, né, e rolar. Ganhar 2 pontos, mais 1 porque tem uma floresta adjacente. Né? Se tivesse 2 florestas aqui, eu ganharia 2 pontos. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo inicial, são 3 pontos de vitória. Jogador vermelho aqui, por exemplo. Inclusive na colocação de cidade, né, nesse exemplo aqui que o jogador colocaria já uma cidade, ele começaria uma cidade em Marte, ele já ganharia os benefícios da onde ele colocou e já ganharia 2 pontos de vitória também. Isso na preparação. E a última ação principal disponível é pagar 3 mega créditos, que são os dados amarelos nessa face, para ganhar 2 pontos de vitória imediatamente. Vamos então agora explicar a ação de baixar uma carta. Né? Em Terraform Mars nós temos 3 tipos de cartas, que são as cartas azuis, as cartas vermelhas e as cartas verdes. Toda carta ela vai ter um custo para você baixar, e o custo são aqui dados, né, nas faces correspondentes que você vai ter que gastar para baixar aquela carta. Dando um exemplo aqui, eu teria essa carta para baixar, eu teria que pagar 2 recursos desse, amarelinho, mais um rainho. Então, posso pagar aqui, voltar os dados para o estoque e baixar a carta na mesa. Note que eu posso usar essas fichas de coringa como se fossem qualquer dado em qualquer face. Então vamos supor que nesse exemplo eu não tenho um dado azul. Eu poderia baixar pagando esses 2 dados mais uma ficha coringa, por exemplo, para baixar essa carta. Então para isso servem as fichas coringa, elas servem como qualquer dado. Inclusive você pode usar elas para fazer as ações principais também, né, se faltar dado correspondente. E aí, então como é que funcionam as cartas? As cartas vermelhas, elas sempre vão ter algum efeito imediato que você vai realizar na hora. As cartas azuis vão te dar opções de ação, às vezes ação de suporte, às vezes ação principal, ou às vezes uma ação livre. Como assim? Vamos explicar aqui para vocês. Nós temos então 3 tipos de carta azuis, né, que são diferenciadas pela cor da seta. Então se for uma seta amarela, eu vou baixar ela, e eu tenho uma opção de ação de suporte a mais além dessas 3. Quando chegar o meu turno eu for fazer uma ação de suporte, eu posso escolher fazer dessa carta ao invés dessas 3 iniciais. Essa ação, por exemplo, eu pagaria um dado, né, de martelo para escolher 3 dados quaisquer e rolar. Ao fazer isso, eu vou virar a carta, ou seja, eu só posso usar ela uma vez até que ela seja desvirada. Nós temos também as cartas que têm a seta vermelha, que aí eu vou gastar uma ação principal para realizar ela. Nesse caso, eu poderia gastar um micróbio, né, para aumentar a temperatura do planeta em 1. Uma coisa que eu não falei é que na trilha de temperatura e de oxigênio tem alguns bônus que quem aumentar e chegar naquele ponto vai ganhar aquele bônus. No caso desse oxigênio, o jogador vai pegar um dado verde e rolar. No caso aqui dessa temperatura, o jogador já vai ganhar um dado vermelho na face indicada. Aqui também, né, ganharia 2 dados nessa face. Aqui em cima também 2 dados de aguinha nessa face já. Então quando está determinada a face, você ganha o dado naquela face. Quando não está, você vai ganhar o dado da cor e rolar. E nós temos também as cartas azuis que tem uma seta verde. A seta verde é uma ação livre, ou seja, você pode fazer sem gastar a sua ação de suporte, sem gastar a sua ação principal. É uma ação a mais que você pode fazer se você tiver disponível. Nesse caso é pagar um rainho e virar 2 dados que eu tiver para qualquer face. Também vou virar depois de usar a carta. As cartas verdes, elas vão aumentar a sua produção. Então você só vai baixar e deixar aqui, ó. Pode deixar perto da sua corporação, porque aí você vai ver todos os dados que você vai receber quando você produzir. A gente já vai chegar lá. Note aqui também que algumas cartas elas têm pontos de vitória. Esses pontos de vitória, eles têm a bandeirinha aqui do lado vermelha. Então você só vai contar esse ponto no final do jogo. Não vai baixar e andar na trilha assim que baixar a carta. E as cartas vermelhas, elas vão dar alguma ação, né, de imediato. Essa aqui, por exemplo, eu colocaria 2 oceanos. Nesse caso, colocaria os 2 oceanos e ganharia 4 pontos de vitória. Algumas cartas vermelhas vão falar para você colocar peças no tabuleiro de Marte, né, e com uma condição. Por exemplo, essa carta vermelha eu colocaria uma floresta, só que eu teria que colocar numa área adjacente a 4 áreas vazias. Às vezes vão falar que eu não posso pôr do lado de nenhuma peça,
Às vezes vai dizer que uma cidade pode estar ou deve estar ao lado de outra cidade. E algumas cartas vão dizer para você colocar uma peça especial aqui, ó. Aí você vai achar a peça daquele símbolo e colocar no tabuleiro normalmente. Algumas cartas podem ter um dado de uma cor rodeado aqui de vermelho. Quando você jogar uma carta dessa, cada oponente seu vai perder um dado que ele tenha daquela cor. Nesse caso aqui, cada oponente perderia um dado verde, né? E ele escolheria qual dado verde. Se ele tivesse mais de um, ele poderia escolher qual dado verde ele perderia. Se ele não tivesse, nada acontece. Algumas cartas vão te dar um dado específico quando você baixar. Por exemplo, essa aqui eu ganharia um dado na verde, né, na face de folha. Se eu ganhar o dado sem face nenhuma, lembra que eu vou pegar a cor e rolar. E se vier assim com interrogação, eu vou pegar 2 dados daquela cor, né, nesse caso verde, e eu vou escolher a face dele. E depois de baixar a carta, sempre deixe elas disponíveis aqui, né? Então você pode empilhar as cartas verdes e as cartas vermelhas, quando você for baixando. E as cartas azuis você deixa mais separadinho, porque elas são ações que você tem que virar quando usar. E é assim que funciona o turno de ação. Vamos agora explicar como é que funciona um turno de produção. Vamos supor que chegou a vez desse jogador e ele vai decidir fazer um turno de produção. A primeira coisa que ele deve fazer é descartar todos os dados que ele tem até ficar com 3, pelo menos. Então nesse caso ele tem 4 dados, ele teria que descartar um dado. Se ele tivesse 3 ou menos, não precisaria descartar nenhum. Depois ele vai descartar quantas cartas ele quiser da mão. Vamos supor, essas 2 cartas difíceis de baixar, não vai me ajudar, eu vou descartar elas. Carta descartada podem colocar do lado ali do baralho. Depois o jogador vai comprar cartas até ter 5 cartas na mão. Então nesse caso ele tem uma, ele compraria mais 4 cartas. Então ele vai receber a sua produção, que são todos os dados nesse fundo marronzinho aqui. Então esse jogador ele recebe 2 dados azuis, 2 dados vermelhos, 1 verde e 1 cinza. Ele vai pegar toda a sua produção, seus dados, e rolar eles. E colocar junto com os seus recursos aqui. E por fim ele vai desvirar todas as cartas azuis. Então ele pode desvirar. E é assim que você vai poder usar as cartas azuis novamente. Então esse é assim que funciona um turno de produção. Aqui nesse resumo ele mostra as faces dos dados e se elas são comum, incomum ou rara. Então, por exemplo, no dado amarelo ele mostra que o mega crédito é comum, ou seja, vai ter 3 faces de mega crédito em cada dado amarelo. Já esse outro aqui é incomum, então vai ter 2 faces. E por final esse planetinha, ele é raro, então só tem uma face. Isso é para você saber a possibilidade de sair as faces no dado. Agora uma coisa importante, sempre que um jogador ganhar pontos de vitória e ele chegar no 5, ou ultrapassar os 5, ou 12, ele vai pegar todas aquelas cartas bônus que a gente separou no começo. Vamos supor aqui que o jogador passou então do 5. Ele vai pegar todas as cartas bônus. Ele vai escolher uma e ele vai baixar ela de graça sem nenhum custo. E as cartas podem ser azul, verde e vermelha. E aí da mesma forma, se for verde, entra aqui na produção, azul entra como opção de ação e vermelha faz o efeito na hora. Depois que o jogador atingir a pontuação 12 ou mais, ele vai pegar de novo e escolher mais uma carta. Então por isso que existem 2 cartas por jogador. Todos os jogadores vão ter a oportunidade de conseguir 2 cartas bônus durante o jogo. Mas quem chegar primeiro vai ter mais opções, né? Vai poder escolher antes as cartas bônus. Além disso, nós temos também os marcos do jogo. Os marcos do jogo funcionam da seguinte forma. Cada marco ele vai ter um pré-requisito. O jogador que atingir aquele requisito, ele pega o marco na hora para ele. Eu vou explicar esses que saíram aqui do jogo, né? Depois eu vou explicar os que não saíram, as possibilidades. Esse primeiro aqui, de baixo, ele é o terraformador. Ou seja, o jogador que chegar no 16 pontos de vitória primeiro, vai pegar essa ficha para ele. E cada marco vale 4 pontos de vitória no final do jogo. Esse generalista, ele teria que ter um dado de cada cor, né, na sua reserva. Se ele, ao atingir esse requisito, pega um marco para ele. E o magnata, ele tem que ter 12 cartas baixado, não importa a cor das cartas. Tem que ter 12 cartas no total para pegar o marco de magnata. Nós temos também como possibilidades o monopólio, que o jogador tem que ter 7 dados da mesma cor. Temos a lenda, que ele tem que ter 6 cartas vermelhas baixadas. O minerador, 5 cartas verdes baixadas. O cientista, 3 cartas azuis baixadas. E nós temos o filantropo, que ele tem que ter
4 cartas que tenham pontos de vitória na carta. E aí, se tiver 4, ele já pode pegar um marco para ele. Tem algumas cartas que dá ponto de vitória negativo. Essas cartas elas não contam para esse marco, tá? Isso é muito importante. E assim nós vamos jogando até que 2 dos 3 requisitos para formar Marte sejam concluídos. Ou seja, quando a temperatura chegar no máximo e todos os oceanos forem colocados, ou se o oxigênio chegar no máximo e a temperatura, né? O oxigênio e o oceano. Enfim, nós temos 3 requisitos. Quando 2 deles forem completados, nós startamos o final do jogo. Tá? E isso é uma coisa muito importante. Vamos supor aqui que durante o jogo chegou a temperatura no máximo. Os jogadores ainda podem aumentar a temperatura, mas eles não ganham mais 2 pontos de vitória por isso. Ao invés disso, eles ganham 1 ponto de vitória. Então, mesmo que a temperatura esteja no máximo, eu ainda poderia gastar, por exemplo, 3 dados de C aqui para ganhar 1 ponto de vitória. Eu não vou aumentar aqui nada no tabuleiro, mas ainda ganho 1 pontinho de vitória. A mesma coisa com o oceano ou com o oxigênio. E o jogador que startar o final do jogo, vamos supor aqui que o vermelho, ele startou, ele colocou aqui uma floresta, aumentou o oxigênio e chegou aqui, né, completou oxigênio e temperatura. Isso dá o início ao final do jogo. Quando isso acontece, todos os jogadores vão jogar um turno adicional, inclusive o jogador que iniciou o start, né, que deu o start de final de jogo. Então, se o jogador vermelho, nesse exemplo, ativou o start de final de jogo, o jogador azul vai jogar mais uma vez, depois o jogador vermelho mais uma vez, e então nós vamos para a pontuação final. E como é que funciona a pontuação final? A primeira coisa que nós vamos pontuar são os prêmios. Lembram dele no começo do jogo? Então, a primeira coisa a gente vai pontuar cada um dos símbolos. Vamos começar então aqui por esse primeiro aqui, o tubo de laboratório. Nós vamos olhar todas as cartas que foram baixadas e o jogador ele vai ver quantas cartas que ele baixou que tinham o custo daquele símbolo. Neste exemplo aqui, esse jogador teria 1, 2, 3, 4. E o jogador que tiver baixado mais cartas que precisou daquele símbolo, ele vai ganhar 5 pontos de vitória. E o segundo jogador que tiver mais símbolos vai ganhar 3 pontos de vitória. Se os jogadores empatarem em primeiro lugar, todos os jogadores empatados ganham 5 pontos, né? E não há pontuação para o segundo lugar. Agora, se eles empatarem em segundo lugar, todos os jogadores empatados ganham 3 pontos. Num caso de uma partida para 2 jogadores, não existe a pontuação do segundo colocado. Então só vai pontuar o primeiro colocado. Depois nós vamos fazer a mesma coisa para o outro símbolo e a mesma coisa para o terceiro símbolo. Então é bastante ponto aí de prêmio. Depois nós vamos andar 4 pontos para cada marco que o jogador tiver. Anda aqui na trilha também. E por fim nós vamos contar os pontos de vitória nas cartas. Você vai somar todos os pontos das cartas que você baixou na mesa, né, e colocar na sua trilha também. E o jogador com mais pontos de vitória no final é o grande vencedor. Em caso de empate, o jogador que tiver a maior quantidade de produção de dados é o grande vencedor. E se o empate ainda persistir, então os jogadores compartilham a vitória. Ou joga outra partida, porque esse jogo é tão rapidinho que dá para jogar de novo. E é assim que se joga Terraforming Mars de dados. Além disso, o jogo vem também com uma expansão chamada Era das Corporações, que são cartas que estão divididas aqui por esse símbolozinho amarelo embaixo. Ela vem com novas corporações e novas cartas, além também de novos marcos. E eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês o que tem de diferente. Primeiro nós temos os marcos, esses 3 marcos novos. Esse indicado ao prêmio, você vai olhar, né, os dados aqui que estão no prêmio, e o jogador que tiver 5 símbolos desses do prêmio já durante o jogo, ele já ganha esse marco aqui. O bilionário, ele tem que ter 13 dados na sua reserva, não importa a cor, né? E aí não conta as fichinhas coringa, somente os dados. E a celebridade é baixar 3 cartas na mesa que tenham o custo de 5 dados, né? 5 recursos ou mais. E o que tem de diferente nas cartas da Era das Corporações? Primeiro que podem ter cartas azuis que dão desconto em outras cartas. Por exemplo, essa daqui, ó, dá um desconto de 1 micróbio. Então sempre que você for jogar uma carta que precisa de 1 micróbio, você já tem 1 de desconto, né? Precisa pagar 1 micróbio a menos para aquela carta. Outras cartas têm efeito passivo, como essa, por exemplo. Sempre que algum jogador colocar um oceano em Marte, você ganha um dado verde. Ou, sempre que você jogar uma carta verde, você ganha um ponto de vitória. E nós temos também algumas cartas que têm esse símbolozinho de caixinha aqui. Isso significa que quando você fizer um turno de produção, você pode manter 3 dados, mais um dado por símbolo de caixinha, né? Então aqui eu teria estoque a mais. Poderia, um turno de produção com essa carta, segurar 5 dados, né? E então fazer
a meu turno de produção normalmente. Além disso, ele também adiciona novas corporações, e o manual ele tem aqui uma seção, algumas cartas podem parecer confusas, e ele tem aqui o que elas fazem direitinho, inclusive da era das corporações. Também no fim do manual tem um lembrete aqui, né, da iconografia do jogo, que é bem fácil quando você pega a primeira vez, assim, é bem simples. E se você já jogou Terraform, o que é outra versão antes, é mais fácil ainda, porque você já vai estar meio que acostumado como as coisas funcionam. E é assim que se joga Terraforming Mars, o jogo de dados. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, considera se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Tem bastante coisa vindo aí, inclusive uma gameplay de Terraforming Mars Dados. Vamos ter um duelo do casal, vamos ver quem vai ser o melhor terraformador de Marte. E como sempre, se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários ou me chama lá no Instagram, @casaldosjogos, que vai ser um prazer ajudar vocês a tirar a dúvida. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Além disso, o jogo vem também com uma expansão chamada Falhou a voz.